do livro Mantras de Vida de Loester. Loester é um espírito. Ele é psicografado por João Nunes Maia. Agradeço aos céus por estar na terra. Faço aqui um curso de alto valor, onde o prêmio a mim conferido é a libertação. Livro dos Espíritos, a questão 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Hoje é dia do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o casamento. A passagem de Mateus. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas estejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse
aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz que se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões felizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus diz, não separes o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se avolver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conta. As faltas, mesmo os crimes, que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Pedro de Alcântara, que é o nosso Pedro II, último imperador do Brasil. Página de gratidão. Tangendo as cordas da harpa da saudade, venho ao Brasil buscar a essência pura do amor da pátria minha, da doçura, da flor cheia de aroma da amizade. Prende-me o coração, a suavidade desse arroubo de afeto e de ternura, da alma do povo meu que de ventura e de alegria o espírito me invade. Do misterioso aquém da morte, eu vejo, sentindo essa onda intensa e luminosa, da afeição que idealiza o meu desejo, e tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira.